Às vezes, o amor não chega quando chamamos. Ele aparece num gesto silencioso, numa mão que limpa lágrimas que não são suas, num cuidado que ninguém pediu, mas que alguém ofereceu, porque sim. Roberto nunca imaginou que seria nos olhos cansados de uma mulher desconhecida que ele voltaria a sentir algo parecido com esperança. Ela chegou numa terça-feira chuvosa de março, trazendo consigo apenas uma mala pequena e um sorriso contido, daqueles que a vida ensina a segurar para não decepcionar ninguém. Seu nome era Helena. 52 anos, cabelos começando a embranquecer nas têmporas, mãos calejadas de tanto lavar, passar, cozinhar. Mãos que contavam histórias que ela nunca precisou verbalizar. Roberto a contratou por necessidade, não por vontade. Precisava de alguém para cuidar da casa e, principalmente, de Clara. Clara tinha 7 anos e vivia num mundo próprio desde que a mãe partiu. Não partiu no sentido poético. Simplesmente foi embora numa manhã de domingo, deixando um bilhete curto na mesa da cozinha. Não consigo mais. Desculpa. 3 palavras que destruíram 2 corações de tamanhos diferentes. Roberto tentou ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas sua dor era grande demais e Clara pequena demais para entender por que a casa de repente ficou tão silenciosa. A menina parou de falar, não de uma hora para outra, mas aos poucos, como quem vai apagando as luzes de um corredor longo. Primeiro pararam as risadas, depois as perguntas, depois as palavras. Em 6 meses, Clara havia se transformado numa criança fantasma, que comia em silêncio, desenhava em silêncio, chorava em silêncio. Roberto não sabia mais o que fazer. Levou a filha a psicólogos, terapeutas, médicos. Todos diziam a mesma coisa. Ela precisa de tempo, precisa sentir-se segura novamente. Mas como dar segurança quando você mesmo está despedaçado? Helena chegou sem promessas, apenas com a disposição de trabalhar. Roberto explicou a situação de forma breve, quase fria, como se falar sobre Clara doesse demais. Minha filha não fala, ela é quieta. Só preciso que você cuide da casa, prepare as refeições e fique de olho nela quando eu estiver trabalhando. Helena apenas assentiu. Não fez perguntas, não ofereceu pena, apenas começou. Nos primeiros dias ela observou. Observou como Clara ficava sentada na janela, olhando a chuva. Observou como a menina comia devagar, mastigando cada garfada, como se fosse um esforço. Observou como, à noite, Clara abraçava um urso de pelúcia desbotado e ficava imóvel até adormecer. Helena não tentou forçar nada. Não tentou conversar, fazer perguntas ou arrancar sorrisos. Apenas existiu ao lado da menina, como uma presença suave. E foi justamente isso que começou a mudar tudo. Uma tarde, Helena estava preparando biscoitos de canela na cozinha. O cheiro doce e quente se espalhou pela casa inteira, entrando pelos corredores como um convite gentil. Clara apareceu na porta da cozinha, descalça, observando. Helena continuou sovando a massa, cantarolando baixinho uma canção antiga que sua própria mãe costumava cantar. Não olhou para Clara, não disse, vem aqui, ou quer me ajudar. Apenas continuou, como se a presença da menina fosse natural, esperada. Depois de alguns minutos, Clara deu 2 passos para dentro da cozinha. Depois mais 2, até que estava ao lado de Helena, olhando a massa ganhar forma sob aquelas mãos calejadas. Helena, sem dizer nada, empurrou delicadamente um pedaço pequeno de massa na direção da menina. Clara hesitou. Depois, devagar, começou a apertar a massa entre os dedos. Helena sorriu, um sorriso só para si mesma, e continuou trabalhando. Elas ficaram assim por quase 1 hora, em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado da dor, mas o silêncio leve da companhia. Quando os biscoitos ficaram prontos, Helena colocou 3 deles num prato pequeno e deixou ao lado de Clara. A menina comeu devagar, e pela primeira vez em meses, Roberto viu algo parecido com paz no rosto da filha. Ele observava tudo de longe. Roberto chegava do trabalho cansado, com a alma pesada de reuniões vazias e problemas que pareciam não ter fim. Entrava em casa esperando encontrar o mesmo silêncio de sempre,
mas aos poucos começou a perceber mudanças sutis. A casa cheirava diferente. Não apenas a comida, mas a algo que ele não conseguia nomear. Cuidado, talvez. Havia flores frescas na mesa da sala. As cortinas estavam abertas, deixando a luz entrar. A casa, que por tanto tempo pareceu um mausoléu, começava a respirar novamente. E Clara estava diferente. Ainda não falava, mas seus olhos tinham voltado a brilhar. Ela seguia Helena pela casa como uma sombra silenciosa, observando tudo o que a mulher fazia. Quando Helena lavava a louça, Clara secava os copos com um pano pequeno. Quando Helena regava as plantas, Clara segurava o regador junto com ela. Não havia palavras, mas havia conexão. Algo invisível, mas absolutamente real. Roberto começou a chegar mais cedo em casa. Ele dizia a si mesmo que era para passar mais tempo com Clara. Mas no fundo sabia que também era para observar Helena. Havia algo naquela mulher que o intrigava. Ela não era bonita no sentido convencional. Não usava maquiagem, não se arrumava além do necessário. Mas havia uma beleza diferente nela. A beleza de quem já sofreu muito e, ainda assim, escolheu ser gentil. A beleza de quem conhece a dor e, por isso, sabe reconhecer a dor nos outros. Uma noite, Roberto desceu para pegar água e encontrou Helena sentada na cozinha sozinha, com uma xícara de chá entre as mãos. Ela parecia perdida em pensamentos. Ele hesitou, pensando em voltar, mas algo o fez ficar. "Não consegue dormir?" perguntou baixinho. Helena ergueu os olhos como se voltasse de muito longe. "Às vezes a noite é difícil", respondeu com uma honestidade simples que o desarmou. Roberto serviu-se de água e, sem saber bem porquê, sentou-se à mesa com ela. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio desconfortável. Era quase acolhedor. "Obrigado", ele disse de repente, "pelo que está fazendo com a Clara." Helena balançou a cabeça. "Não estou fazendo nada de especial, só estou aqui. É mais do que eu consegui fazer nos últimos meses." Ela o olhou com uma compaixão que não tinha pena. "O senhor está fazendo o que pode. Ser pai e mãe ao mesmo tempo não é fácil. E carregar a própria dor enquanto tenta cuidar da dor de outra pessoa, isso exige uma força que pouca gente tem." Ninguém nunca havia dito aquilo a Roberto. Ninguém reconheceu que ele também estava sofrendo, que ele também estava perdido. As pessoas sempre focavam em Clara, como ela estava, o que ela precisava, mas ninguém perguntava como ele estava. Até aquele momento, algo se rompeu dentro dele. Não de forma dramática, apenas uma pequena fissura por onde começou a escapar um pouco da pressão que ele segurava há tanto tempo. "Eu não sei se estou fazendo certo", confessou a voz mais baixa. "Tem dias que olho para ela e não reconheço minha filha. Tem dias que tenho medo de que ela nunca mais volte a ser quem era." Helena segurou a xícara com as duas mãos, como se procurasse calor. "Ela não vai voltar a ser quem era", disse com uma suavidade firme. "Ninguém volta depois de uma dor dessas. Mas ela vai se tornar alguém novo. E talvez esse alguém seja ainda mais forte. Só precisa de tempo. E de alguém que não desista dela." Roberto sentiu um nó na garganta. "E se eu não for suficiente?" "O senhor já é. Só de estar aqui tentando já é." Aquela conversa mudou algo entre eles. Não foi uma mudança óbvia, mas estava lá. Uma conexão sutil que começou a crescer nos pequenos momentos do dia a dia. Roberto passou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Como Helena sempre deixava o café pronto antes dele acordar. Como ela cantarolava baixinho enquanto arrumava a casa. Como ela tinha o hábito de tocar de leve no ombro de Clara toda vez que passava por perto, como se dissesse, "Estou aqui", sem precisar de palavras. E Clara começou a responder, primeiro com pequenos gestos, um sorriso tímido. Depois segurando a mão de Helena quando iam ao quintal. Depois ajudando a preparar o jantar com movimentos ainda inseguros, mas cheios de vontade. Helena nunca apressou nada. Apenas oferecia oportunidades e esperava, com a paciência infinita de quem sabe que cura não tem prazo. Foi numa tarde de domingo que aconteceu. Roberto estava na sala lendo, Helena estava estendendo roupa no quintal e Clara estava desenhando na mesa da cozinha. De repente, Roberto ouviu um barulho. Algo caiu no chão. Ele levantou-se rápido, preocupado,
e foi até a cozinha. Clara estava de pé, olhando para um copo quebrado no chão, os olhos arregalados de susto. Antes que Roberto pudesse dizer qualquer coisa, Helena entrou pela porta dos fundos. Ela olhou a cena, olhou para Clara e calmamente pegou uma vassoura. Acontece, disse com um sorriso gentil. Eu quebro coisa toda hora. Mas Clara estava tremendo. Seus olhos começaram a encher de lágrimas. Ela abriu a boca tentando dizer algo, mas nenhum som saiu. A frustração era visível em seu rosto. Helena se ajoelhou ao lado dela, na altura dos olhos. Está tudo bem, sussurrou. Você não precisa dizer nada, eu sei. Eu sei que você não queria quebrar, está tudo bem. Clara soluçou. E então, num fio de voz tão baixo que quase não se ouviu, ela disse: Desculpa. O mundo parou. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Helena fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, e depois abriu os braços. Clara se jogou neles, chorando. Não o choro silencioso de antes, mas um choro alto, cheio de som, cheio de vida. Helena a segurou firme, passando a mão pelos cabelos da menina, murmurando palavras suaves que Roberto não conseguia ouvir. Ele ficou parado ali, vendo aquela cena, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Gratidão. Uma gratidão imensa, avassaladora, por aquela mulher que entrou na vida dele sem promessas e, de alguma forma, trouxe de volta o som. Naquela noite, depois que Clara adormeceu, Roberto procurou Helena. Ela estava na cozinha como sempre, preparando algo para o dia seguinte. Ele parou na porta, sem saber bem o que dizer. Ela falou. Começou a voz embargada. Helena sorriu. Sim, falou. E por sua causa. Johnson, ela balançou a cabeça. Foi ela. Ela que escolheu voltar. Eu só estava aqui quando ela precisou. Roberto entrou na cozinha, ficando mais perto. Como você faz isso? Como você sabe exatamente o que fazer? Helena suspirou. E pela primeira vez ele viu cansaço em seus olhos. Porque eu já estive do outro lado. Já fui a criança que ninguém entendia. Já fui a pessoa que precisou de alguém que não desistisse. E eu tive sorte. Alguém ficou. Alguém me segurou quando eu não conseguia mais me segurar. Minha avó. Depois que minha mãe morreu, eu parei de acreditar que podia ser amada. Achei que eu era um peso, mas minha avó... Ela não tentou me consertar, só me amou, do jeito que eu estava, quebrada e tudo. Roberto sentiu um aperto no peito. Você perdeu muita gente. Perdi, mas também ganhei. Aprendi que amor não é sobre ter respostas, é sobre ficar, mesmo quando dói, mesmo quando não sabemos o que fazer. Só ficar. Ele a olhou, realmente olhou, talvez pela primeira vez, e viu uma mulher inteira, não apenas a empregada que cuidava de sua casa, mas uma pessoa com história, com dor, com uma força silenciosa que ele jamais havia encontrado em ninguém. Helena, começou, mas não sabia como continuar. Ela o olhou de volta, e algo passou entre eles. Algo que não precisava de nome, era reconhecimento, era respeito, era possibilidade. Os dias seguintes trouxeram mais mudanças. Clara começou a falar mais. Frases curtas no início, mas que aos poucos foram se alongando. Ela contava sobre seus desenhos, sobre o que sonhava, sobre as coisas que via pela janela. E cada palavra era uma vitória, um milagre pequeno que acontecia ali, na cozinha, entre biscoitos e conversas baixas. Roberto passou a participar mais. Jantava com elas. Ouvia as histórias que Helena contava, histórias de quando era jovem, de lugares que conheceu, de pessoas que amou. Clara ouvia tudo, fascinada. E Roberto também. Ele começou a perceber coisas sobre si mesmo. Como havia se fechado depois que a esposa foi embora. Como construiu muros para não sentir, para não se machucar de novo. Mas Helena, sem forçar nada, estava derrubando esses muros tijolo por tijolo. Não com grandes gestos, mas com pequenas gentilezas. Um café feito do jeito que ele gostava. Uma palavra de incentivo quando ele chegava cansado. Um olhar que dizia, eu vejo você, quando ele achava que era invisível. E ele começou a se apaixonar. Não foi como das outras vezes. Não foi fogo, urgência, paixão desesperada. Foi algo mais suave. Foi acordar e pensar nela. Foi sorrir quando ouvia seu riso. Foi sentir falta dela nos momentos em que ela não estava por perto. Foi perceber que a casa não era mais apenas uma casa.
era um lar, e ela era parte essencial disso. Mas Roberto tinha medo. Medo de estragar. Medo de que seus sentimentos não fossem correspondidos. Medo de que, ao declarar o que sentia, perdesse não apenas Helena, mas também a paz que ela trouxe para Clara. Então ele guardou. Guardou dentro do peito, onde os sentimentos cresciam silenciosos e pesados. Foi Clara quem, sem saber, mudou tudo. Numa noite, enquanto Roberto colocava a filha para dormir, ela segurou sua mão e disse: "Pai, você gosta da Helena?" Roberto sentiu o coração disparar. "Claro que gosto, filha. Ela cuida muito bem de nós." "Não é isso," Clara insistiu com a sabedoria estranha que crianças às vezes têm. "Você gosta dela, tipo como gostava da mamãe?" Ficou sem palavras. Como explicar para uma criança de 7 anos algo que ele mesmo mal conseguia entender? "Por que você pergunta isso?" conseguiu dizer. "Porque eu vejo como você olha para ela. E eu vejo como ela olha para você também." "Como ela olha para mim?" Clara pensou, buscando as palavras certas. "Como se você fosse importante, como se ela quisesse que você ficasse bem." Roberto sentiu os olhos arderem. "E você ficaria bem com isso se eu gostasse dela?" Clara sorriu, um sorriso cheio e verdadeiro. "Eu ia ficar feliz, porque a Helena faz você sorrir. E eu gosto quando você sorri." Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto, pensando em tudo que havia perdido, em tudo que havia encontrado, em como a vida, às vezes, tira tudo de você e depois, quando você menos espera, coloca nos seus braços algo que você nem sabia que precisava. Na manhã seguinte, ele desceu cedo. Helena já estava na cozinha, como sempre. Ela ergueu os olhos quando ele entrou e sorriu. "Bom dia." "Bom dia," ele respondeu, sentindo o coração bater forte. "Helena, eu preciso falar com você." Ela parou o que estava fazendo, percebendo algo diferente no tom dele. "Aconteceu alguma coisa?" "Não, sim, Ele respirou fundo. "Eu não sei se é certo dizer isso, não sei se é o momento, mas eu preciso que você saiba." Helena esperou, os olhos atentos. "Você mudou minha vida," ele disse, a voz tremendo um pouco. "Mudou a vida da Clara, e eu sei que você foi contratada para cuidar da casa, para ajudar, mas você fez muito mais do que isso. Você trouxe luz, trouxe esperança, trouxe vida." "Senhor Roberto." "Não," ele interrompeu suave. "Deixa eu terminar. Eu sei que isso é complicado. Sei que talvez você não sinta o mesmo. Mas eu preciso ser honesto. Eu me apaixonei por você, Helena. Não pelo que você faz, mas por quem você é. Pela forma como você cuida. Pela forma como você olha o mundo mesmo depois de tudo que perdeu. Pela sua força, sua gentileza, sua..." Ele parou sem palavras. Helena estava parada, os olhos marejados. Por um momento que pareceu eterno, ela não disse nada. Depois, devagar, deu um passo em direção a ele. "Eu também," sussurrou. "Eu também me apaixonei." Roberto sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. "Sério?" Ela riu entre lágrimas. "Você acha que eu fico até tarde só porque gosto de limpar cozinha? Você acha que eu canto enquanto trabalho porque gosto de cantar? Eu faço essas coisas porque estar aqui me faz feliz. Estar perto de você e da Clara me faz sentir que eu tenho um lugar no mundo." Ele deu um passo à frente, depois outro, até estar perto o suficiente para ver as pequenas rugas ao redor dos olhos dela, as marcas do tempo, da vida. E achou tudo lindo. Ergueu a mão, devagar, e tocou de leve o rosto dela. "Posso?" perguntou baixinho. Ela assentiu, e ele a beijou. Um beijo suave, cheio de cuidado. Um beijo que não pedia nada, apenas oferecia. Um beijo que dizia: "Você é importante, e eu vejo você, e obrigado por existir." Quando se separaram, estavam ambos chorando e sorrindo ao mesmo tempo. "E agora?" ela perguntou. "Agora?" Ele segurou as mãos dela entre as suas. "Agora a gente vê. Não precisa ter pressa, não precisa ter respostas. Só fica. Por favor, fica." "Que eu não ia a lugar nenhum," ela respondeu, apertando as mãos dele de volta. E foi assim, naquela cozinha cheia de luz da manhã, que duas pessoas quebradas começaram a se curar juntas. Não porque encontraram todas as respostas, não porque a dor simplesmente foi embora,
mas porque decidiram que era melhor carregar o peso dividido do que sozinhos. Clara desceu para o café e encontrou os dois ainda de mãos dadas. Ela parou, olhou e depois correu para abraçar as pernas de ambos. Roberto pegou a filha no colo e Helena passou a mão pelos cabelos da menina. E ali, os três formaram algo novo, algo que não substituía o que foi perdido, mas que tinha valor próprio. Uma família escolhida, construída não no sangue, mas no cuidado. Os meses que seguiram foram de descoberta. Roberto e Helena foram devagar, respeitando o espaço um do outro, aprendendo a se conhecer para além dos papéis que ocupavam. Ele descobriu que ela amava música antiga, que sonhava em ver o mar, que tinha medo de tempestades, mas nunca admitia. Ela descobriu que ele escrevia poesias escondido, que chorava vendo filmes tristes, que guardava todas as cartas que Clara lhe escrevia, mesmo que fossem só rabiscos. Clara floresceu. Voltou a frequentar a escola, fez amigos, ria alto, mas nunca esqueceu os dias difíceis. E por isso tinha uma empatia rara em crianças. Cuidava das coisas quebradas, dos brinquedos que ninguém queria, das plantas que murchavam, porque Helena lhe ensinou que coisas quebradas também merecem amor. Um ano depois, numa tarde de domingo, Roberto pediu Helena em casamento. Não foi grande, não teve anel caro ou cenário elaborado. Foi na cozinha, enquanto faziam biscoitos, os mesmos de canela que Helena preparou no dia em que Clara começou a voltar. Ele simplesmente parou, olhou para ela e disse, casa comigo. Helena riu, achando que era brincadeira. Mas então viu os olhos dele e entendeu que era sério. Você tem certeza? Perguntou a voz tremendo. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Mas eu sou só... Você não é só nada, ele interrompeu firme. Você é tudo. É a pessoa que me ensinou a amar de novo, que trouxe minha filha de volta, que transformou essa casa num lar. Você é a pessoa com quem eu quero envelhecer, com quem eu quero dividir os dias bons e os ruins. Então, por favor, casa comigo. Ela não conseguiu responder com palavras. Apenas acenou que sim, repetidamente enquanto as lágrimas caíam. E ele a abraçou, forte, como se quisesse memorizar aquele momento para sempre. Clara, que estava espiando da porta, entrou correndo e pulou nos braços dos dois. A Helena vai ser minha mãe de verdade agora. Roberto e Helena se entreolharam, e Helena, ajoelhando-se na altura de Clara, disse, eu já sou, desde o primeiro dia em que você me deixou ficar por perto. Famílias não são só sobre sangue, meu amor. São sobre escolha. E eu escolho vocês, todos os dias. O casamento foi simples, poucos convidados. Na casa deles, no quintal que Helena havia transformado num jardim. Clara foi a daminha, com um vestido branco cheio de flores. E quando Roberto e Helena trocaram os votos, votos que eles mesmos escreveram, cheios de promessas reais e possíveis, não havia um olho seco entre os presentes. Eu prometo ficar, disse Roberto, nos dias bons e nos ruins, quando for fácil e quando for impossível. Eu prometo ver você, ouvir você, amar você. Eu prometo cuidar, disse Helena, não apenas das coisas, mas de você, do seu coração, dos seus medos. Eu prometo ser sua casa, como você é a minha. E selaram com um beijo que dizia tudo que palavras jamais conseguiriam. A vida seguiu, com altos e baixos como toda a vida. Houve dias difíceis, discussões, momentos de dúvida, mas também houve risadas, jantares em família, viagens simples, pequenos milagres cotidianos. Clara cresceu e tornou-se uma mulher gentil, que escolheu trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, porque nunca esqueceu o que era precisar de alguém que ficasse. Roberto nunca mais escondeu suas emoções. Aprendeu que chorar não era fraqueza, que pedir ajuda era força, que amor era, antes de tudo, presença. E Helena? Helena continuou sendo quem sempre foi, cuidadosa, atenta, silenciosamente forte. Mas agora, pela primeira vez na vida, ela também se permitia ser cuidada, ser vista, ser amada. Numa noite, anos depois, os três estavam sentados no quintal vendo as estrelas. Clara, já adulta, visitava sempre. Roberto segurava a mão de Helena, aquelas mãos calejadas que ele amava tanto. E Clara perguntou, Helena, você acha que as coisas acontecem por um motivo? Helena pensou por um longo tempo.
Eu acho que a vida machuca a gente, disse devagar, e que perdemos muita coisa. Mas também acho que, às vezes, no meio de toda a dor, encontramos algo que não estávamos procurando, e que esse algo faz tudo valer a pena. Você se arrepende de alguma coisa? Clara insistiu. Me arrependo de muita coisa, Helena respondeu honesta. Mas não me arrependo de ter tocado a campainha desta casa naquela terça-feira chuvosa. Porque foi aqui que eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Que amor não tem prazo de validade. Que famílias se constroem de jeitos estranhos e bonitos. E que, às vezes, o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Roberto apertou a mão dela. Clara apoiou a cabeça no ombro da mãe, porque era assim que chamava Helena agora. E ali, sob as estrelas, 3 pessoas que quase se perderam para sempre entenderam o que realmente importava. Não era sobre ter todas as respostas. Não era sobre nunca sentir dor. Era sobre escolher ficar. Sobre cuidar mesmo quando cansa. Sobre amar mesmo quando dói. Sobre construir, tijolo por tijolo, um lugar seguro onde todos pudessem descansar. E naquele quintal pequeno, naquela noite quieta, eles tinham exatamente isso. Um lar. Construído em silêncios, lágrimas, biscoitos de canela e muito, muito amor. O tipo de amor que não grita, que não promete impossíveis, mas que fica, sempre fica. Porque no fim o amor verdadeiro não é sobre grandes gestos ou promessas eternas. É sobre estar presente, é sobre ver o outro, é sobre escolher todos os dias, ficar, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. E às vezes, apenas às vezes, o amor chega quando você já tinha desistido de procurar. Chega nas mãos calejadas de alguém que você nunca imaginou. Chega no gesto silencioso de quem cuida sem esperar nada em troca. Chega e transforma tudo. E Roberto nunca mais esqueceu. Foi o silêncio de Helena, a forma como ela amou Clara sem palavras, sem exigências, sem pressa, que o ensinou a amar de novo. Que trouxe a primavera de volta para uma casa que há tanto tempo vivia em inverno. Porque o maior ato de amor não é falar, é ficar.